Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando aqui para o nosso Pod Afro, com um convidado muito especial, uma referência da cultura hip hop no interior de São Paulo. Aqui na região de Sorocaba, aqui, o cara é meu parceiro de longa data, minha mãe é apaixonada por ele, só que eu não vou revelar o nome dele ainda. Eu estou muito emocionado de ter esse convidado ilustre aqui, por ele representar um pouquinho a família X4 e representar também a minha família. Então, antes de a gente apresentar o nosso convidado, a gente vai ter um pouquinho a história dele, né? O nosso convidado de hoje é um rapper, produtor cultural e professor de História e Sociologia e doutor pela Unicamp. Sua história se funde com a própria linha de tempo do rap nacional. Integrante do lendário grupo X4 desde 96, ele ajudou a cravar a bandeira sorocabana no cenário nacional. No ano 2000, colocou a nossa realidade na tela da MTV, com um clipe histórico, ecoou nas ondas da Rádio 105 FM e dividiu o palco e a realeza da música preta periférica de Racionais MCs, RZO, Marcelo D2, Facção, Consciência Humana, X da Questão, Emicida e Charlie Brown. A ciência da quebrada e a militância. Mas para quem carrega o quinto elemento do hip hop, o conhecimento, a rima sempre foi uma ferramenta de emancipação política. Elevou a voz das ruas para os debates do Fórum Social Mundial em 2007, discutindo o papel do hip hop no cenário político nacional. Colocou o corpo e a mente no corre da militância, em projetos educacionais fundamentais na periferia, como Educafro e o cursinho Emancipa, abrindo as portas da universidade para os nossos. Ele é a prova viva de que o conhecimento de um pensador da Unicamp e a vivência de MC que dividiu o palco com a história do rap correu na mesma veia. Ele é a história viva, a ciência e a rua. Existência na cultura de rua, né? Seja bem-vindo ao Pod Afro, nossa referência, o mestre Breno X4, a casa é sua, o microfone é seu, meu querido. Salve, salve, Caio. Quanto tempo, cara. Caio, a gente já se conhece há décadas, né? E me acompanha desde lá no início, né, cara? A gente viveu aquela geração da transição, né? Da galera que construiu nos anos 80 e a gente recebeu os frutos dos anos 90, né? E depois vimos as transições dos anos 2000 e de 2010 para cá com a ascensão das redes sociais. Estamos juntos, Caio. Espaço é seu, professor. É longa data que eu lembro que. Eu não vou lembrar o nome da loja. E aí tinha o último CD do X4. Aí foi eu e minha mãe sair correndo pra comprar o CD. Era o último. Aí ela guardava aquele CD com tanto carinho que ninguém tocava naquele CD. Aquele CD do X4 era dela. Tinha autógrafo dos 4 elementos do X4. Mas era dela aquele CD. Ninguém podia tocar naquele CD. Se tocar, era no CDD, no X4 e do Emílio Santiago, que ela era fã. E ele falava: se tocar a mão aqui, o negócio vai ficar louco pra vocês, tá? Então, a mãe gostava muito, viu? Cara, e é interessante porque a gente começou a fazer os CDs do barraco, né? E tinha lá Uhum. a casa do Jay Pita, né? Lá na Vila Barão, e ele começou a reproduzir os CDs. Que depois você vai ver que uma galera nos anos 2000 vão É. fazer música boa por R$ 1, né? Que foi o início do Uhum. Emicida, né? E já fazíamos lá atrás, né? A galera, Isso. aquela geração que já fazia isso lá atrás. E foi indo, né, cara? Foi indo. E o negócio bateu, né? E foi Tá. chegando em mãos que a gente nem imaginava que chegaria, né? Uhum. E para começar a primeira pergunta, quando entrou o hip hop na sua vida? Cara, você sabe que eu sou irmão do Mano B, né? A gente já sabe Uhum. disso, né? O Mano B do X4. E nós somos do Espírito Santo, né? Um estado lá do Rio, né? E também divisa de Minas, né? E como lá no Espírito Santo, a gente não, o rap não tinha sido apresentado pra gente, porque o Espírito Santo é muito próximo que é o Rio de Janeiro, né, cara? Quando eu cheguei aqui em 1990, cara, foi assim, eu entrando na vilinha da Zona Norte, né, na Vila Almeida da Zona Norte, próximo ao Mineirão, e de lata, na lata mesmo, eu tenho um primo que sempre curtiu rap, ele é do Capão Redondo, e estava morando com o pai dele, né, com meu tio em Sorocaba,
E a vilinha inteira continua Racionais, cara. Racionais acabaram de lançar o primeiro disco, o Holocausto Urbano. Uhum. Então, assim, o bairro inteiro tava ligado ao hip hop, no rap, no break, né? Você tinha os DJs, os grafiteiros, cara. E aquilo para mim foi, assim, uma pancada enorme, porque era uma dimensão que eu não conhecia. Então, ali foi, eu lembro muito bem que foi julho de 1990, né? E aí foi Caraca. apresentado ao rap. E eu assistia com meu primo Yo Raps MTV, e se eu não estiver enganado, o apresentador é o Felipe, que eu acho que Uhum. nem sei se está vivo ainda, né? E o programa é especializado em rap não só rap internacional, que é o que mais passava, né, no estadunidense, mas também tinha introduções do rap nacional, né? Aí foi apresentado o Taíde, cara. Você tinha tantos outros que estavam aparecendo ali, as coletâneas, enfim, que aquilo me encantou. Que da hora, né? Antes de continuar, eu queria agradecer aos patrocinadores: Pizzaria e Batataria Cristal, Renata Domingues, Renatinha do Estúdio Beauty, Mundo dos Chaveiros, DJ Cut, Cave Design, Restaurante Nova Vida, e tem uma muito especial aqui, Breno. Afogaças Regina. A Regina é nada mais, nada menos que MC Regina, uma das Nossa, pioneiras da cultura hip hop no Brasil. Eu apresentei o projeto para ela, o Pod Afro, o Afro Leitura. Ela não falou nem duas vezes. Caio, pode contar comigo. Então, é um orgulho Pod Afro ter uma pioneira da cultura hip hop apoiando o nosso projeto. Então, olha onde que a gente chegou, legal. E ela é gente boa pra caramba, viu, Breno? Nossa, tem a hora que a gente passa horas trocando ideia, falando de hip hop, da vida dela, com a família, com as fogaças Regina, e é legal pra caramba isso aí. caraca, nossa, que sensacional. E chega a gente onde a gente nem imagina, né, cara? É. Eu Isso que é fiz legal. um, eu fiz uma série falando das pioneiras do hip hop, né? Então, não só de São Paulo, mas do Brasil. Então, foi muito legal a vivência delas, Breno, porque elas falaram que muitas estavam esquecidas, né? Então, tem muitas Miss Black, DJ Bia Sankofa, são pessoas que estavam ali que ninguém conhecia. Eu falei assim, não, vou dar vida pra vocês. Então, vamos aí, vamos. E elas gostaram pra caramba, Shari Line, Lady Rap, Eda Rios e por aí afora. Falta agora fazer dos homens do hip hop. E como que saiu a ideia do grupo X4? Da onde surgiu? Então, nesse processo de conhecer o rap, né, o rap nacional, e vendo a galera também, os b-boys aparecendo, as big girls aparecendo, enfim, aquilo do encanto, cara, tava saindo muito grupo de bairro, né? Vários grupos de bairro nesse período, né, cara? E na escola também, pô. Eu tava, cara, só pra você entender, eu estava no sexto ano, cara. E hoje eu tenho 47 anos, cara. Aham. Entendeu? E nesse sentido, aos poucos, assim, eu fui só curtindo. Aí chegou um momento também, eu formei meu grupo. Acho que isso em meados de 92, 90, não, 94, 95, é isso aí. 94, 95. E o grupo chamava, é, é, olha, nem lembro mais, Movimento do Ritmo Negro, é isso mesmo, MRN, não é o MRN Aham. São Paulo, né? Não é, enfim, mas o grupo surgiu ali, o Braulio tinha outro grupo, o Eggs tinha outro grupo, Aham. né, o RCS, e beleza, a gente foi fazendo as festinhas e tocando no bairro mesmo, né? E de repente, cara, o Eggs falou assim: vamos juntar os grupos. E Hum. juntou com o B tava sem grupo depois, o Mano B. Eu também acabei saindo do grupo que tinha lá, né? Enfim. E aí, cara, juntou os três, só faltava o DJ, né? Aí arrumamos um DJ, né? O Ney. O Ney. O Ney que corria, ele era do bicicross, não, do freestyle da bicicleta, na realidade, né? E, e rolou o X4, nasceu o X4 ali. Depois veio o DJ, o de menor, depois veio o DJ Pita, agora é o DJ Sobrinho, né? Uhum. Enfim. E ali a gente juntou, né? E as coisas foram dando certo, né? O Eggs ligado ao skate, e aí juntou o que eram as minhas letras com as letras com a introdução do B, e deu química, cara. E a Que gente da já era hora. amigos, né? A gente já era amigos de Uhum. escola. E era a época escolar ainda, cara, no ensino médio.
entendeu? E as coisas rolaram tão bem, deu tanta química, que a coisa foi caminhando e foi aparecendo outras apresentações, né? Naquele período, no início, o X da Questão chamava Black White MCs, Uhum. depois a questão, né? E o Fora do Crime, né? Já era o DMR, né? Isso. Se eu não estou enganado, cara, que minha memória já está indo embora. A minha memória já está indo embora. Enfim, e aí, cara, a coisa foi rolando bonito e deu de gravar o primeiro. Aí depois apareceu o DJ Pita, aí quando apareceu o DJ Pita, cara, a coisa deu um encaixe perfeito, perfeito. E nesse processo foi lançando o primeiro single, né? E estourou. E aí Que os da contatos dos hora. shows, apareceu aí o Silvio Miller foi dando com outros contatos, aí veio uma gravadora RDS, aí veio também a possibilidade de falar com a Tati da MTV, aí deu MTV, aí já pagou, aí já fez o projeto do CD Locomotiva, E aí e, foi. Que da hora. e aí foi acontecendo. Né? Quando é para acontecer, É. quando é para ser, né, cara? Mas lógico, muita luta e muitos projetos sendo né, desenvolvidos, né? E lembrando, Caio, que nesse momento a gente estava, como a gente estava se construindo ainda, a coisa era muito local, cara. Nós fazíamos as próprias festas, né? Ixi. Então juntou o BMR, né, o grupo do Brau, com o Ditão, né, o BND, né, o Duley e mais alguns parceiros aí, o Clebão do Beatbox, enfim, uma galera e fomos fazer a Noite do Real, que era uma festa para promover o hip Uhum. hop, o rap na cidade, né? E deu tanto sucesso, cara, deu tanto sucesso que a gente nem esperava. Que o dono do salão desacreditava, né? Ele desacreditava, que era uma época, ele gostava de música eletrônica. E aí, quando fez a festa, lotou mais que a festa dele, que era de música eletrônica, Aham. de todos os lados. Que ele, cara, ele abraçou o rap, enfim, as festas e bora lá, e foi embora, né? Que da E a gente hora. queria, e a gente queria copiar muito o que era as festas em Campinas, né? Em Campinas, o antigo Unifama, que era uma festa de gangster rap, né? Mas foi legal. Foi uma experiência muito interessante. Que da hora. E você falou do início, né? O grupo começou lá em meados de 96. Um momento de extrema ebulição e também de muita violência na periferia, onde o rap era o verdadeiro jornal da quebrada, né? Como era fazer rap em Sorocaba naquela época? E qual o tamanho do impacto para vocês no ano de 2000 ver o clipe do X4 estourando na MTV e o som de vocês tocando na 105? Cara, é assim, primeiro tem que falar das inspirações, né, cara? Muitas inspirações ali. Ali já tinha geração anterior a nós, assim, que já estava estourando, né? Já estava desenvolvendo muitos trabalhos em São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas especialmente, né? O Sistema Negro, puta, que grupo, cara, que grupo que nós presenciamos, que a nova geração não presenciou. E eu vendia até camisas na frente do show dos caras, fazia camisas do símbolo dos caras e vendia camisas. Consciência Humana, cara, que grupo sensacional, Uhum. cara, né? Alerta Vermelho, quem escutou na época Alerta Vermelho, escutou, quem não escutou, cara, pô, tem que ir atrás, Alerta Vermelho, muitos grupos, cara. E lógico, né? Tinha uns outros anteriores que a gente brincava, né? Pô, Pepeu, né? Meu filho hoje canta Pepeu, cara, né? Meu filho canta Pepeu, cara. Então, assim, tinha várias inspirações, e especialmente porque os grupos, cara, os grupos cantavam uma realidade social, né? É. Os grupos eram muito engajados na questão da realidade periférica. E isso, para mim, cara, foi um soco no estômago. Para quem veio de uma realidade lá do Espírito Santo, pô, e de repente chega no estado de São Paulo e escuta uma realidade, uma música que fala sobre realidade, cara. Que é um soco, que é cada, cada, Uhum. cada música um soco no estômago, um soco na consciência, e reformula a sua consciência. Aquilo foi muito gratificante, que inspirou muito, cara. Tanto que foi a minha faculdade, cara. Primeira foi assim, a escola, pô, a escola é nossa base, né? Uhum. A escola é nossa base estrutural de para cidadania, para pensar o mundo, enfim. Mas o rap, cara, o rap não é à toa que o rap entrou nas escolas, porque Sim. ele é uma disciplina, ele é uma ciência, ele é um campo do senso crítico enorme. Foi aí que comecei a fazer, aí minhas letras não pararam mais de ser politizadas, cara.
Então, se eu falar de uma formação, é o rap nacional, cara. Primeiramente. O rap nacional me formou muito nesse sentido. E aí, cara, juntou a letra do Eggs. O Eggs é um cara ligado ao skate, ligado ao Uhum. bate-cabeça. A gente também curte coisas paralelamente ao rap, né? Como, pô, a gente gosta de algumas coisas mistura do rock e o rap, né? Entendeu? Desde o Run DMC, né? Que fez com o Aerosmith, né? Você lembra aquele Uhum. clássico, né? Clássico, Sensacional. clássico. Clássico. Aí passando por Cypress Hill, né, cara? Entendeu? E aí veio a Rage Against the Machine, pô, aí você não tem como, e o Exegado do Skate, então isso a gente tem essas influências também, né? E aí o RPW, que são nossos padrinhos, né, cara, os pais do bate-cabeça, né, que também fazem uma mistura muito louca, né, nesse sentido. Então foi tudo campos de inspiração, né, cara? E essa geração que é anterior a nós, e a gente era adolescente, os caras já estavam no desenvolvimento de 20 anos, 20 e poucos anos, né? Acho que o próprio Brau, acho que na época tinha 20 e poucos anos, não é isso? Aham. Hoje ele tá com 50 e pouco, Tá né? 50, já tá na metade. Exato, cara. Então, assim, é uma geração um pouquinho anterior à nossa. Eles fizeram uma escola, cara, que é o que abriu as portas, assim, pro rap nacional inteiro, inteiro, cara. Tanto que quando eu vou pra minha terra, todo ano eu vou pra minha terra, por exemplo, cara, Realidade Cruel, Facção Central, Racionais, RZO, nem se fale. Uhum. Sabotagem, até hoje eu sou professor, cara. Até hoje aluno canta música de Sabotagem, cara. E gente que nem viu Sabotagem, É. entendeu? E canta música de Sabotagem. Isso mostra que essa geração é eterna. Primeiro Uhum. ponto, essa geração é eterna. Se hoje tem uma molecada vivendo do rap nacional, é por causa dessa geração aí, essas gerações anteriores a nós, entendeu? Que foram construindo, né? E parte dela hoje está vivendo até parte com a música, mas a maioria não, né, cara? A É. maioria fez a sua contribuição e foi seguir seu caminho. Enfim. Então, cara, ali foi dando inspiração, e quando fez a junção, eu, B e o Eggs, depois aí com o Ney, depois o Menor, e aí o Pita, aí encaixou perfeito. Aí encaixou perfeito. E aí deu essa química de construir, fazer as músicas e lançar a primeira demo, que deu certo, cara. Uhum. Até porque a mistura, cara, vamos lembrar que o Gangsta Rap era muito forte na época, né? É. Pô, o Gangsta era que pegava, tanto que a galera fazia excursões para Unifama em Campinas, entendeu? E ia para 24 em São Paulo. Então o Gangsta era forte. E o Bate-Cabeça não era. Aí tava iniciando, tava dando seus primeiros passos ainda com o RPW, né? Aí você tem o código 3 com Foz de Garoto, enfim, Aham. né? Mas, cara, quando fizemos essa mistura, a molecada de Sorocaba aceitou bem. Era da hora. Nossa, os Pô, a movimentos de rap molecada era da hora. aceitou, a molecada aceitou bem. E aí incorporou aquela geração que era a nossa geração, né, Aham. cara? Incorporou naquela nossa geração. E aí, mais as festas que o Pita e o DJ Pita e o Mano B faziam, junto com o Eggs, e mais algumas pessoas colaboraram pra caramba. E lógico, não podemos esquecer do Zé Pretinho, né, O cara? Zé. Seu Zé, né, meu Uhum. irmão? Seu Zé é o cara da história do hip hop, né, meu irmão? Uhum. Que já se foi, infelizmente, né? E ele também juntou, né? A gente vai encontrando essa galera, né, meu? E vai A gente vai juntando, né? encontrando, E pô, vai a gente juntando. vai juntando, pô, e aí a gente se encontra também, né, Caio? Nesse sentido, né, pô? Uhum. Entendeu? E nesse processo, cara, foi. A música, cara, naturalmente foi. Pegou aqui, a gente trazia grupos levavam também nossa pra gente pra lá, em São Paulo, em outros lugares. E aí vai aparecendo pessoas como o Silvio Miller. Aí os caras correm atrás de 105, FM, era a rádio do momento, entendeu? Espaço rap. Aí consegue falar com a Tati, consegue lançar um CD, consegue conversar por exemplo, o Douglas do Realidade Cruel, que participa do Locomotiva. E, cara, foi juntando uma galera. Veio o Lixo Vivo, o Léo Poft, né? Que hoje está em Santa Catarina e trabalho com música lá, né? Eventos em Santa Catarina, em Floripa. Então, as coisas foram acontecendo, juntando uma galera. E aí lembrar que o rap, nesse momento, era um rap que a galera fazia intercâmbios, cara. Uhum. Eu acho que o circuito cultural naquele momento, que era muito underground, então a gente ia para São Paulo,
ia para 24, né? Via na galeria e trocava ideia com várias pessoas. E de repente, pô, encontramos Sabotagem uma vez lá, cara, trocamos altas ideias enquanto Sabotagem veio na DPM. Pô, e ele falou do X4, falou Que da das hora. quebradas, o Mano B escreveu as quebradas na mão, assim, passou pra ele, foi escrevendo as quebradas, cara, e foi falando a quebrada por quebrada antes de entrar no palco. Então, isso foi muito louco. E aí foi encontrando pessoas, cara, foi encontrando o Rap Hood, lembra do Menores Conscientes? Uhum. E aí eles convidavam a gente para, cara, aí a galera ia tocar aqui, né? A gente já tocava lá. E aí eu lembro nessa relação a gente foi tocar no aniversário do Menores Conscientes. Tava o Rap Hood lá, chegou a galera do RZO, Sabotagem sentou na mesa do truco. Então, cara, infelizmente a gente não tinha os As celulares que temos hoje, câmeras, né? né? A gente tem coisas que a gente não consegue, fica só na memória, né? Só na memória, exato, cara, só na memória. E numa dessas que a gente foi pra 105, e naquela época a gente você pagar, cara, 105 até hoje se paga, né, meu irmão? Uhum. Entendeu? E a gente falou assim, agora já tá ali, já tá cá, já tem um CD que vai ser o Locomotiva, Douglas, um cara sensacional que aceitou a participação, né? O WO, que era o nosso padrinho, junto com a Rubio, né? E DJ Paul. Beleza, agora precisa ir para 105. Aí foi para 105, cara. E de lá a gente acabou conhecendo o Fábio Rogério, né, o Nuno Mendes. Aí os caras do Balanço Rap também chamaram, né, o Paulo Brau e o Kylie J, né? E o Pita sempre também tendo relações com o Kylie J, porque Uhum. o Pita nunca parou com as festas, né? E, e aí foi, cara. Foi. Eu acho uma pena. Olha, o W falava sempre, ó, grave, molecada, grave tudo que vocês têm vivendo, É. porque é importante, é material, cara. E aí a gente não gravou nada, A gente, na verdade, para nós tudo era novo, né, Breno? Então tudo era era tudo novo. novo para nós. Então a gente não tinha noção do que isso ia acontecer no Nenhuma, futuro, né? nenhuma. Eu acho essa molecada atual agora, ela é muito mais preparada em Uhum. certo sentido, né? De sempre colher materiais, uma questão mais profissional, enfim. Mas nós não, cara, a gente só ia vivendo, entendeu? Só ia vivendo. Olha, hoje, pô, cara, eu teria com meu filho, pô, aqui, ó, esse aqui era o Sabotagem, papai conheceu, Aham. cara. Entendeu? Que Ó, da esse aqui hora. esse aqui é o Ice Blue, esse aqui é o Kylie J. A gente foi na rádio e eles estavam lá, cara. O Paulo Brau, que Uhum. tá nos Estados Unidos. Então, assim, Aham. cara, é, o que valeu é conhecer muita gente, cara. Conhecer muita gente. Claro, eu não sou um cara que. A gente não são. Tem as nossas amizades, que nem eu tenho com você, né? Aham. Mas são pessoas que fizeram a coisa acontecer e você tá sentado lá trocando uma ideia, É cara, outra coisa, né? O dia que eu conheci o Fáfica Bambata, eu tremia na perna. é Ele me isso. cumprimentou assim, eu ficava olhando pra cara dele assim, o Nino Brau falou assim: fala. Não, você não traz, porque assim, é suas referências, né? E você tá com o cara ali, imagina. E foi lá em São Exato. Bernardo, no lançamento da Casa São Bernardo de hip hop. E a hora que ele desceu do carro e apertou minha mão, assim, eu fiquei olhando pra cara dele assim, ó. Assim, não acredito que eu tô vendo você aqui na minha frente, aqui, ó. É, e é umas coisas que não adianta, é referência, né? Cara, pô, a gente tocou, por tá ligado ao skate, né? Uhum. A gente fez mistura rap também, rap e com banda de hardcore, né? E foi muito louco isso aí, cara. Experiência muito louca. E a gente foi tocar uma vez com o Rai. A gente foi da mesma caravana que o Rai. Que os caras foram depois comprar o asteroide, né? Uhum. E fazem várias festas. A gente foi tocar em Americana e acabamos encontrando o Câmbio Negro, Não. o X. E o X, cara, e a banda Câmbio Negro, sensacional, cara. Tanto que a gente estava tentando chamar para fazer pra uma participação nesse novo trabalho. Uhum. E, cara, e é isso, cara. Você passa a conhecer muito. Benegão, cara. Benegão é outro cara sensacional. Sentou na casa da minha mãe, cara. Que Comeu da pra hora. caraca a comida da minha mãe. Tomou um potão de sorvete, assim, que ele bateu sozinho um potão de sorvete, cara. Entendeu? E é isso, meu irmão. A gente passa a conhecer muita gente e a gente acaba não registrando, né? Uhum. Porque também a gente estava em outra etapa da tecnologia, né? Mas, cara, a memória e a satisfação foi uma escola. Eu vou Que falar para da hora. você. É Foi uma, uma escola. até pegar esse gancho. Vocês viveram tudo isso daí. Camarim, bastidores, anos 90, 2000. Pra você, qual é a lembrança mais forte que você carrega no coração até hoje? Putz, cara, são várias, meu irmão.
São várias, cara. São várias, são várias, são várias. São várias. Dê Menos Crime, cara. Subi no palco, no mesmo palco que Dê Menos Crime, que tava batendo muito forte naquele momento. Cara, eu era um cara apaixonado pela consciência humana, cara, do CD da Entre a Adolescência e o Crime. Ganhar o livro do Eduardo, Facção Central, cara, Uhum. e abrir um show dele em Salto, foi, cara, essa imagem que ele vai cantando lá, A Paz Tá Morta, né, desfigurado, não, cara, aquilo foi lindo demais. E tem tantos outros, cara, pô, bicho. O Racionais, abriu o show do Racionais no Crítico Campestre, aquilo lotado, cara. Até hoje eu olho Uhum. aquela foto, né, que os caras tiraram, né, que uma galera que tava no evento tirou. Aquilo também para mim bate forte no coração, né, e uma saudade. Abriu o show do Marcelo D2 também. Mas eu acho que, cara, o que mais me marcou assim não foi ao Face da Morte, nem esqueci, não posso esquecer do Face da Morte também, porque o Aliado G é sensacional, cara. Mas o que mais marcou para mim, cara, não foi, né, durante um show, uma apresentação e encontrar e de repente dividir o meu palco, por exemplo, com a RZO. Mas foi, cara, foi na menores consciências que eu não esqueço. Tava o Benedinho jogando truco. Eu sou péssimo no truco, né, meu irmão? Os caras são mais malandros nesse sentido. Aham. E aí tava lá sentado na mesa, jogando troco, o Benedito, tava os caras menores conscientes, tava o DJ Pita, e de repente quem cola, o Sabotage senta do lado, cara. E foi assim, foi com uma coisa tão descontraída, assim, cara, e aí tava o Happy Hood, foi tão descontraída, cara, que parecia que a galera se conhecia há milhões de anos, assim. E isso eu acho que não sai da minha memória, cara. Que da Olha, eu hora. tô com 47, cara. Eu já tenho um fiote de 28, cara. Meu moleque era bebê ainda, meu irmão. Uhum. E não esqueço, cara. Não Que esqueço, da não hora. esqueço. Ah, Isso pra mim, a gente vai falando aí, vai vindo as lembranças. Eu lembro que teve a noite do bate-cabeça no Tua Toa, a que noite do veio. bate-cabeça à toa. E nesse dia Verdade. na Factor tava tendo. Eu não sei se era o DMN que tava na Factor. Eu sei que tava o DMN, e aí no Tua Toa era X4, RPW e Dr. MCs. Cara, E aí Dr. tava todo mundo lá. Aí daqui a pouco começou a tocar roda e rolamento. E aí eu olho pro lado, cadê minha mãe? E eu assim, cadê minha mãe? A hora que olha no meio da roda, ela até abraçou lá, tava pulando no meio do bate-cabeça. Falei assim, meu Deus, essa mulher vai ter um treco aí, eu tô lascado. Mas no meio do bate-cabeça lá, entendeu? Ela tava lá no meio do bate-cabeça, lá curtindo o bate-cabeça. Você vai cair daí, você vai se machucar. Não ligo, eu tô com meus filhos aqui. Que ela falava que todo mundo era filho dela, né? Mas é um momento da hora do. É coisas que a gente vai levando, né, Breno? Não tem como, é Cara, memórias, né? é memória, pô. Eu acho que você lembra daquela quando a Dinadi veio, grande Dinadi, E cara. ela esqueceu a letra no meio da música lá, ela esqueceu a Ah, letra. E, Esse e, dia e, eu e fui. ela, ela era do tipo que sentava assim com você lá na Uhum. portaria e vai trocando uma ideia, cara. É. E eu falo para minhas alunas, nova geração, né? Porque tem uma nova geração de MCs, né? As, Uhum. a- as MCs que estão agora na atualidade são sensacionais, estão carregando a nova politização, assim, uma politização muito forte dentro do rap. Eu acho que hoje elas têm muito a ensinar, né, cara? Uhum. E aí elas falam, Breno, professor, por que você não trabalha com a MC tal, MC tal? Não, vamos resgatar primeiramente as É. antecessoras. E Uhum. aí apresenta a Dinadi, né? Que a nova geração ainda não. Tem, a gente tem uma questão central. Hoje eles têm muito acesso É. à informação na palma da mão, mas também não se informam, né? Muita coisa, né? Parece que a Uhum. história começa no campo contemporâneo, né, cara? É. Agora. E aí eu falo, não, galera, calma aí, tem história atrás aí, bicho. Bora lá. Aí, ó, a Dinadi. E tem tantas outras na Uhum. época da Dinadi. E até anteriores à É. Dinadi. Vamos embora. Vamos Se lá. precisar do contato, eu mando pra você, tá? Que eu tenho Ah, todas. fechou. Chariline, Rose É isso. MC. E até elas falam mesmo, né? A Rose me chamou a atenção. Você, ó, Caio, é legal isso daí que você tá fazendo, mas nem todas são pioneiras, tá? Algumas são mulheres do hip hop, então, daí você divide, daí eu mostrei pra ela, ela foi falar assim, ó, e essa aqui? Não, essa aqui é pioneira, essa aqui é de mulher, essa aqui é pioneira, porque ela foi dividindo, porque assim, ó, não adianta uma mulher falar que faz o rap agora
E lá nos anos 80, a Nenê Surreal já fazia grafite. E poucas mulheres conhecem a história da Nenê Surreal, entendeu? Não adianta você falar da MC, a Sofia, mas lá atrás tinha a Tulamela, primeira MC de hip hop. E ainda continuando essa. E quando a gente falava com elas, você pode estar falando com o Rap Hood. Eu tremia de falar com o Rap Hood. Ele falou assim: Neguinho, você tá de brincadeira, né? Nós se conhece um monte. Eu falei: Não, Hood, você é referência. A Tulamelo também. Esse dia que eu tô falando com ela aqui, eu falei assim: Como é que você tava? Eu tô tremendo. Porque eu nasci ouvindo vocês, entendeu? Minha mãe era baileira, então. Mas a gente. E a importância do um grupo que você falou que vocês têm muito carinho é o RPW. Qual a importância do RPW pro X4 ou pro Breno? Cara, o RPW são os pais do bate-cabeça, né, meu? E eles misturam rap e hardcore, né? Então, você lembra nos 300 anos de zumbi, no Engabaú? Uhum. Lembra disso? Lembra quando eles entraram com o Por Empurre? Por empurre. É Nossa. aquilo revolucionou, né, cara? Entendeu? Então, assim, o Eggs é o primeiro a trazer o RPW pra gente, né, cara? O Eggs já estava mais engajado no campo do skate, enfim. O Paul, cara. O Paul é Uhum. o cara do punk, o Paul é o cara do skate, né? O, quer dizer, o W, O o W. W, o W, o W é o cara do skate, cara do punk. Então, e o W, cara, até hoje, viu? O W não para, né, irmão? Até mesmo velhinho ele apronta, né, cara? Então, assim, o Eggs que trouxe, cara, nesse sentido. O Eggs trouxe primeiro o LP, né? Enfim, e com o RDS, né? RCS. E nesse processo, o engajamento das letras do Eggs, o Eggs estava num processo muito forte de compor muitas letras nessa relação. Cara, aquilo encaixou bonito. E o RPW vai influenciar muito na formação do X4, né, cara? Lógico, tem outros campos, tanto o Cypress, né, Beast Boys, por exemplo, né, que são fundamentais pra gente, né? Mas o RPW, nacionalmente falando, e aí a partir do momento que a gente consegue trazer o W para participação e levar nas festas que tinha, né, lá no Voyage, né? Lembra disso? Uhum. Aí, cara, aí fechou a onda, deu química, e os caras fizeram intercâmbio com a gente, o W participou, né, e aí pronto, né, foram os nossos padrinhos aí para levar o X4, né, na UBC, na União dos Bate-Cabeça e pronto. Aí perfeito, aí deu do que deu, cara, Que deu da no que deu. hora, né? É outro griot, tá, pessoal? Eu falo que o Pod de Afro ele começou lá em cima, começou com um escritor, seu Almério, um senhor de 70 anos, e a gente não pode mais baixar o nível. É só pra cima. É só pra cima. E hoje nós estamos com o professor MC, e eu tenho uma pergunta muito legal. O microfone no Fórum Social Mundial e o cursinho popular. Em 2007, você levou o hip hop para o debate do Fórum Social Mundial, para discutir o papel político do movimento. O rap sempre teve esse papel de conscientização, né? Como foi para você levar a voz da nossa periferia do interior paulista para um evento de que escala global, né? E mostra que o hip hop é uma força política organizada? Cara, na realidade é o seguinte, eu participei, né, o rap me levou a fazer história, né, cara? E eu fui fazer, não vou trabalhar em fábrica, não. Tem a música, tem meu trabalho, eu tenho uma estrutura, né, de trabalho, sempre tive, nesse sentido. E aí, e eu já estava fazendo história, cara, curso de história. E nesse processo, o grupo de estudantes foi lá foi pro Fórum Social Mundial, acampar lá, né, lá em Porto Alegre. Falei, beleza, já era férias e tudo mais, férias do trabalho, férias da faculdade, fui para lá. E lá, cara, pô, dentro do movimento, você tinha a galera do rock, tinha a galera do rap, tinha a galera do reggae, dessa época era assim, né? E aí eu encontrei a galera do hip hop lá, que era o único movimento cultural, político, que Uhum. estava acampado. O hip hop, diferente de outros segmentos musicais,
outros segmentos culturais, o hip hop tinha seu próprio acampamento. Você tinha acampamento de estudantes, acampamento do movimento sem terra, acampamento, né, de outros de vários movimentos sociais latino-americanos, enfim. E aí o único ligado ao área cultural periférica era o hip hop, meu irmão. Que da Era o hora. hip hop. É, cara, isso foi muito louco. O Aliado G tava nesse dia. O Sombra, acabei conhecendo o Sombra ali, entendeu? Do SNJ. A gente trocou uma ideia naquele dia, lá em Porto Alegre. Encontramos uma galera, cara. A galera do Sul, mano. Porra, tinha a galera do Sul muito boa, né, cara? E tinha os militantes dentro do movimento, né, cara? Nunca, ali acho que foi o ápice, 2007, o ápice do engajamento do movimento no campo político, cara. Impressionante, impressionante. E ao mesmo tempo, cara, encontrei, sabe quem? A Gaviões da Fiel lá, cara. Que também, eu sou flamenguista, pô, mas eu nunca vi um engajamento tão forte de uma torcida organizada, cara, Isso politicamente em falando, 2007, hein? desse 2007. E aí, cara, aí teve os encontros do hip hop lá e uma carta que ia ser lançada e, e na caminhada, né, que foi, cara, tinha mais de 100 mil pessoas, né, de todos os movimentos. Até os zapatistas do México estavam lá, né, cara. E aí, simplesmente, a galera do hip hop se juntou, né, para ir junto à caminhada, mas representando o hip hop e cantando. A galera cantando uma música só, um hino só, né? Representando o hip hop, debatendo o hip hop e seu papel na política brasileira, né, cara? E o papel na política latino-americana. E aí vai aparecer dali a ação hip hop e tantos outros que hoje eu acho que nem existem mais. Mas foi o ápice ali, cara, do debate político que eu presenciei, né? Não que não existam outros e que não estavam naquele momento ou que não existam hoje, por exemplo. Mas a minha vivência, assim, dentro do meio, ali foi um ápice do hip hop engajado politicamente falando, cara. Nessa época você já era militante ou só era cantor só? Cara, total. Eu já tinha dentro de Sorocaba, né, e entre outros lugares, já tinha um grupo que é o do Josué, que hoje está ligado ao movimento lá do Uhum. Laranjeiras, né, cara? O Josué é Isso. sensacional, né? E aí você tinha o Banto, que hoje faz parte, tá na militância negra em Campinas, né? E é o mesmo grupo, a Marcela, que hoje tá na militância em outro campo, né? Você tinha uma galera ligada e participava de comitês, né, dentro do campo da esquerda, né? E, cara, Uhum. tanto que é uma época que o bairro Abiteto estava sendo lançado e tinha muita gente, a molecada do Abiteto tinha molecada do Abiteto entre essa molecada o JC, que hoje tem um projeto social, Uhum. né, do jiu-jitsu, né? Cara, sensacional esse cara, meu. Para mim é um cara que marca também a história da cidade, assim. E eles apelidaram os nomes de ruas com nomes de revolucionários, assim, ó, entende? Que da hora. Porra, cara, Zumbi, né? Tantos outros nomes dentro do Habiteto, que era a maior periferia de época, cara. Então, assim, cara, o hip hop fez muita escola nesse momento, cara. E fez muito mesmo. E o fórum foi um ápice dele. O fórum foi um ápice dele. Eu participei do Belém e participei do Fórum de Juventude do Social Mundial. Lá eu conheci o W Negro. Não sei se você chegou a conhecer o W Negro. Cara, nossa, cara, a gente foi dar um rolê lá em Porto Alegre. Vambora, Paulista! Vamos, guri! Vai ser aqui. Vambora, mano! Vamos lá conhecer lá. Quando a gente fala que é do hip hop de São Paulo, os caras têm a referência de Racionais, né? Querendo ou não, os caras do Racionais lá. E foi legal essa troca de experiência lá. Em Belém do Pará, uma semana comendo miojo. Meu Deus do céu, foi. Nossa, só a gente que é do hip hop passa por. Tinha andado pela primeira vez, andei de avião. Porra, eu falo que o hip hop nos dá esse conhecimento, né? Não só cultural, mas como político também. E quando a gente fala política, não é política de direita, esquerda, né? Política partidária, quer dizer. Entendeu? O hip hop ele tem que pregar isso daí, sim. O hip hop tem que ser político. Mas daí os caras já começam a misturar uma coisa com a outra, e aí o campo do hip hop parece que ele começa a diminuir quando você fala assim, vamos discutir política. Mas não é política de direita nem de esquerda, é política para nós. Vamos discutir É, essa política, porque que só a gente se ferra e outros lugares não, entendeu? Então tem essa área política que nós praticamos dentro do hip hop.
É, a gente, primeiro assim, a gente é nossa geração participou de uma questão de engajamento periférico, né, cara? Uhum. Porque a periferia sempre foi reclusa, né? Sempre foi reclusa e é reclusa, né, cara? Essa ideia da favela venceu é uma falácia, né, cara? É, é. Entendeu? É uma falácia, porque a base da pirâmide é sempre sugada, né, cara? Então, assim, o engajamento é revolucionário, né, cara? E aí a gente se aproxima aos campos que possibilitam as lutas sociais nossas, né? Entende? O que dá o direito, né? Nosso direito a acesso. Tanto que é nessas lutas que vai sair a semana de hip hop, Uhum. entendeu? E com grupos que simplesmente se aproximam, que possibilitam o engajamento de concretizar direitos. Esse é o ponto, entendeu? Legal, vambora. E é isso. Então eu vou falar Brenoir, né? Brenoir. Eu tenho minha posição, porque o hip hop me ensinou a ter uma posição, entende? Então minha posição é classista mesmo, entendeu? A elite está lá do outro lado, ela tem os seus interesses próprios, eu como cara periférico, entende? Que teve que vender camisa de show, né, sorvete na rua, enfim, a música me levou, a faculdade me levou aos estudos, o rap me revolucionou, eu tenho minha posição de classe social, de rap que defende a classe trabalhadora, ponto, e periférica. Da hora. Já que a gente tá pegando esse gancho da periferia, você atuou na linha de frente dos projetos como Educafro e o Emancipa. A gente sabe que colocar um jovem preto periférico dentro da universidade pública é um ato de revolucionário. Como foi ver a transformação na vida daqueles jovens que tiveram em você não só um professor, mas um espelho de quem era possível chegar lá? Cara, o rap me ajuda em sala de aula até hoje, cara. Aham. Porque sempre quando eu entro na sala de aula, quando eu vou me apresentar no primeiro dia de aula, no começo do ano, eu faço uma rima para eles. Eu faço uma rima. E aí eles piram, né? Aí eles piram. Então, eu sempre sou conhecido como o professor do rap. E aí, cara, não tem como. Eu trabalho com música dentro da sala de aula e apresentando o que é o que ele representa, né? O que ele representa. E assim, a satisfação é perceber que você tem uma molecada, cara, na periferia, que pela música se engaja e reflete. A música cria reflexões, cara. Se o feed do Instagram não cria mais reflexões, porque ele nos aliena, né? Então as pessoas não conseguem mais entender o todo, a totalidade, porque você não consegue refletir numa passada de dedo em 2 segundos, ou 2 minutos e meio, que for, né? A música, ela ainda a música que leva à reflexão, cara. Hoje eu sei que não é só o rap, por exemplo, pô, você tá olhando uma música periférica como o funk, que é o do Hariel, que também possibilita, a gente sabe que, por exemplo, o funk é muito forte hoje na quebrada de São Paulo. Diferente, por exemplo, quando eu fui na quebrada do Rio, porque eu tenho parente no Rio, o rap tá muito forte lá. Você tem uma troca hoje, né? Mas você tem uma nova geração do funk que traz também novas reflexões. Então a música ainda possibilita trazer reflexões. O que as redes sociais, as grandes empresas, chamado Big Techs, fazem o contrário, entendeu? Ela manipula a informação, ela manipula a visão de mundo, ela manipula simplesmente o seu olhar em 2 segundos e meio, 1 minuto, no máximo, entende? Você não cria reflexão. Então, o resultado desse processo, que eu posso dizer para você, que é um choque sempre na sala de aula e a música me ajuda bastante. Eu tenho alunos que trabalham, por exemplo, no McDonald's e acham que eles são contra a CLT ou contra 13º, cara. Entende? Nossa. Já falar, porque eles vêm porque agora tem uma onda na internet, de YouTube X ou Y, que simplesmente critica, o CLT virou sarro, né? Se É. tira sarro do CLT. Então, eles acham que podem ser grandes empreendedores, virar o Lehman, por exemplo, né, que é o dono da Ambev e da Americanas. Uhum. 200 mais. Eu posso virar o Lema, eu posso virar não sei quem, posso virar não sei quem. Mas, cara, a salvação dele é a merenda da escola naquele dia, cara. Entende? Então, assim,
e ele é contra a CLT. Então, você joga música, você faz reflexões, joga do Homem na Estrada, joga GOG, GOG, Uhum. né? Revolucionários do Brasil, Fogo no Pavio. Então, cara, sempre trazendo reflexões. Você joga Facção Central, isso aqui é uma guerra. E você faz reflexões sempre na sala de aula, sempre na sala de aula. E tentando demonstrar como a indústria cultural, que é a indústria fonográfica, ela tenta pegar as músicas periféricas, né? E não poder mais, e você não poder mais desenvolver músicas críticas, mas tem que ser músicas festeiras que simplesmente não criem reflexões, porque também Uhum. tem isso, entende? Você tem uma indústria no jogo do mercado, né? E o que é vendável? Falar da realidade ou falar, sei lá, do prazer? Também tem isso. Então a música me permite fazer essas reflexões, né? Que é a consciência, que é simplesmente captar o que é a coletividade, o que é a comunidade, resgatar o que é a comunidade que se perdeu, cara. É. Os Infelizmente se movimentos, perdeu. né? É movimentos, cara, movimentos. Então o rap me ajuda nesse sentido. E a escola que é o hip hop no geral, ele me colocou, o que ele me fez, cara, o que ele me formou, né? Essa formação que eu tenho, que o hip hop fez, e eu sou resultado dele, né? Permite fazer com as novas gerações uma reflexão bem crítica. E eu acho que é isso. Uhum. Talvez no final de tudo o papel é esse. É, É uma reflexão crítica. você falou das músicas, né? A prova foi o carnaval. O carnaval, se o cara fazer um desfile crítico, eles não aceitam. O Vai Vai, quando ele falou do ano do hip hop, o Sidney brigou com o presidente lá, com o Clarício, porque a ideia era falar da semana de 22. Ele disse: não, não, eu quero falar do hip hop. E o Vai Vai tinha acabado de subir o grupo especial, naquela abolição que estão tirando o quilombo lá da Saracura, né? Já conseguiram tirar a escola de samba de lá, e ele teve que brigar, não, quero falar do hip hop. E ele fala: é muito difícil a gente conseguir fazer um enredo que seja crítico, porque ninguém quer, ninguém não é comercial. Agora, se eu fazer a escola lá que falou do Carlinhos Maia, isso é comercial. Agora, o que que ele tem de referência, né? Pra um desfile, querendo ou não, é uma escola, então ele vai falar tudo que tem de referência. E aí a gente briga nisso daí. Hoje, será que a música vai entrar nisso daí também? Não lembro que cantor que fala. É só ver o que fizeram com o pagode. É isso, cara. E é só ver que também está acontecendo com o rap, que aconteceu com parte do funk, que aconteceu, por exemplo, com o rock, entendeu? Com o sertanejo, cara, Uhum. entende? Você tem trabalhos underground, você tem trabalhos assim, independentes, mas também tem uma grande indústria por trás, você tem empresas por trás, você tem patrocínios por trás, você tem grupos que se organizam e acaba entrando no jogo para também sobreviver por trás. E aí se virou um mercado, cara. E o mercado é o mercado, entendeu? O mercado não quer falar de coisas da realidade, É. porque a realidade é triste, cara. A realidade é Uhum. triste, tem que ser prazerosa, o prazer, a festa, entendeu? É. E aí, qual é o tipo de consciência? Então, a escola de carnaval, do carnaval, que vai trabalhar ou campo, ou um tema que simplesmente é da cultura periférica, ou simplesmente bem politizado, É. e ela não é aceita, cara. Ou ela é rebaixada, entendeu? Uhum. Que Isso, aconteceu aí isso tem quando. muito. Tem muito, entendeu? Então, Tem. assim, é. E aí, nesse sentido, cara, nesse sentido. Cabe a quem é engajado, talvez, ou cabe aos grupos, aos MCs, às MCs, como elas estão fazendo de forma lindamente, né? Enfim, cabe às big girls, os b-boys, os grafiteiros, enfim, é, trabalhar o seu meio. Mude seu meio e mude o mundo, entendeu? Mude sua casa e mude o mundo, cara. Da hora, né? E o senhor é doutor, né? Imagina um dia. Você imaginou que um dia o senhor seria doutor Breno? Pra gente entrar na próxima pergunta. Você já imaginou assim, você saiu lá do Espírito Santo, lá você olha pra trás, lá, vê com o B, a família, e hoje o B deve falar pra você, ó, hoje o meu irmão é doutor. Como que é isso pra você? Cara, olha, eu vou falar um negócio pra você. Primeiro assim, é fantástico, porque cheguei num ponto que eu vivi eu tenho que agradecer primeiramente a oportunidade que eu tive
de viver num momento que o Brasil estava mudando. Então, eu tenho que colocar isso para uma nova geração. Quem escutar você agora e que não viveu os anos 2000, sabe, quem viveu os anos 90, a gente não tinha nenhum acesso, né, cara? Quem viveu os anos 90 não tinha nenhum Uhum. acesso. Quem viveu de 2000 a 2015, por exemplo, vai, vai, foi um momento de ascensão de várias universidades no Brasil, tanto que eu larguei 10 anos de trabalho para fazer a Unifesp, a Federal de São Paulo. Eu já tinha feito NISO, trabalhava e dava aula ao mesmo tempo, trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Depois eu fui dar aula à noite e trabalhava numa fábrica de dia. E cantava no final de semana. E aí, 2000, quando começou a ascensão das universidades, que é o chamado Reúne, que é um programa do governo federal da época, né? Que espalhou, foi aí que veio a UFSCar em Sorocaba, a Unifesp, num bairro chamado Pimentas, em Guarulhos. E quem não sabe o que é o Pimentas, cara, Pimentas é um bairro enorme, e eu estou falando da região do Bom Sucesso, de Guarulhos, que liga a Dutra até a Ayrton Senna, e é uma periferia, assim, enorme mesmo, cara. E aí eles construíram um hospital da Unifesp, mais o campus da Unifesp, da Federal de São Paulo, lá dentro. E você tinha diferentes classes sociais estudando na mesma universidade. E ali abriu as portas, cara. Porque eu recebi os auxílios governamentais para poder estudar os 4 anos, ainda recebi uma bolsa de intercâmbio, fui estudar em Portugal, fiz participação de um CD de um parceiro lá, que é o Leonildo, né? Repadi, que é um rapper cabo-verdiano, ele mora no Porto, né? E voltei de Portugal, já engajei em outras escolas, aí fui fazer o mestrado, terminei a graduação, fui fazer o mestrado na Unicamp e doutorado na Unicamp. Mas nada disso iria acontecer se não tivesse políticas públicas naquele momento, entende? Porque se fosse anos 90, talvez eu não conseguiria fazer nada disso. Uhum. Mas como foram os anos 2000, e aí você tinha política pública, e vamos lembrar que o rap, naquele momento, ele engajou também de mudança naquele momento. Ele engajou com as políticas públicas que estavam acontecendo naquele momento. Os governos que administraram a nação, ali de 2002 a 2015, muita gente do rap, né, falou assim, não, bora, esse é o projeto e nós estamos juntos, entendeu? E ali foi minha mudança de vida pessoal, cara. E não só minha, meu irmão. Eu estudei com a Rúbia do RPW, na mesma Da universidade. hora. E ela se formou em Ciências Sociais, a filha dela também. Ah, ó, nesse processo, eu tinha o Léo, que cuidava do hip hop de Guarulhos, cara. Esse moleque eu não esqueço. Também tava lá, meu irmão. Entendeu? E tantos outros, cara. Tantos outros nesse momento, engajados, estavam se formando. A Jaqueline, cara, a Jaque, grande Jaque, também foi pra PUC, depois, e aí é o hip hop também, né, que dá Uhum. na formação dela. Hoje é professora da Unicamp e tem uma aula sobre hip hop lá, meu irmão. Ela levou Racionais, que vai receber um prêmio, entende? Dentro da Unicamp. Ela até me chamou para assistir as aulas dela. Eu falei, não dá, Jaque, tô trabalhando manhã, tarde de noite, Jaque. Mas, pô, agradeço. E ela doou os livros dela para eu doar para minha escola, na periferia aqui de Sorocaba. Entende? Então, assim, o hip hop fez seu papel. Ali é o ápice, cara. Fórum Social Mundial, 2007, expansão das universidades. Ali é um conjunto de coisas, o hip hop no seu auge, o rap no seu auge, entende? Tocando para todo lugar. As pessoas engajadas, os MCs muitos fazendo universidades, né? E galera se engajando em escolas. É só olhar o que é o Renan do Inquérito, professor de É. geografia, né, cara? Entendeu? Então, assim, e aí, cara, eu continuei, eu falei assim, agora agora, aquele cara que sai da Viela 1, não quer mais só fazer a universidade, só intercâmbio, agora eu quero mestrado e doutorado. Que da Foi, hora. meu irmão. E aí fechei o doutorado. Então, assim, nós, sociedade civil, periferia, não tem como mudar só por nós. É por nós entendendo que o Estado é fundamental. Entendeu? Política pública é fundamental. E foi a política pública que fez a virada para a gente. Logicamente que nós sabemos que depois de 2015 e 2016 você vai ter uma onda geral que conservadora que vai
vai tirar vários direitos no Brasil, vários direitos, meu irmão. Vem reforma da Previdência, aí galera pede direitos de aposentadoria, né? As universidades vão sendo sucateadas, né? As escolas vão mudando, vai vir essa coisa do novo ensino médio, que hoje a periferia não tem mais matéria, tanto que eu sou professor de sociologia, na particular eu tenho todas as matérias e dou aula. Na pública não tem mais aula de ciências humanas, bem dizer, e como não tem o que fazer comigo, jogaram numa biblioteca, entendeu? Para fazer trabalho de alfabetização para alunos que estão no ensino médio, ensino fundamental 2, que tem dificuldade de leitura e escrita. Uhum. Então, assim, a gente está vendo essa resquício dessa onda que é de sucateamento, né, da educação brasileira, e por aí vai. Vamos ter que voltar a resistir, cara. Professor é Vamos ter outro que nível, né? Quando a resistir. gente conversa com o professor. E, Breno, muitas vezes a academia tenta apagar nosso conhecimento, né? Como MC. Agora eu queria te perguntar, como equilibrar o Dr. Breno da universidade e o Breno do X4 na quebrada? Ah, cara, olha, o que eu vou falar para você, a academia é um porre, cara. Mas ela é fundamental. Ela é fundamental. E aí, cara, a rua é fundamental. Tanto que a academia está tentando puxar o hip hop para dentro da academia, Sim, né? E é. aí você tem membros como a própria Jaque, grande Jaque. Você tem que convidar a Jaque. Eu não sei se ela já foi no seu. Eu tô tentando falar com ela, mas ela não responde. Agora já que você tá aí, Não, às vezes eu puxo ela. Já eu vou, man- que. eu vou mandar até uma mensagem para ela, pô. Então, e nesse processo, cara, o que eu coloquei na minha cabeça? Tudo que o Estado e tudo que essa alta elite construiu aí com as grandes universidades públicas brasileiras, que hoje eles querem sucatear, né? Hoje eles querem vender e privatizar. Eu vou aproveitar tudo que a estrutura, essa estrutura, ela te oferta. Então, eu aproveitei toda a estrutura que ela te oferta. Qual é o ponto? A gente tem que ter todo o conhecimento. A gente tem que buscar os conhecimentos, mesmo aqueles que são renegados para a gente, para usar para a própria periferia, entendeu? A gente tem que dominar o processo. Dominou o campo, né? Apropriou de conhecimentos, você tem que ressignificar esses conhecimentos para a própria periferia, entende? Há uma geração que se apropriou, que simplesmente, vamos embora, vou me apropriar desse conhecimento e agora faz belos trabalhos aí no Brasil inteiro. E cada um no seu local, cara, cada um no seu local. Esse é o ponto. O hip hop foi a minha formação, eu me apropriei, eu vejo a academia como uma apropriação desse conhecimento que era negado, né, por muitos anos, por muitos séculos até, né, e agora a gente tem, agora a periferia está tendo acesso, agora não, a periferia teve acesso, eu não sei se a periferia, parte dela vai ter mais acesso, por causa desse novo ensino médio, mas enfim, eu fiz isso, pelo menos eu tive essa oportunidade de fazer isso, me apropriei, beleza, junto com esse conhecimento periférico que eu tenho, junto com o conhecimento cultural, junto com o hip hop, eu faço a significação, um bolo legal, né? Uma mistura legal, e já coloco esse debate na sala de aula. Por que a sala de aula? Porque a sala de aula, cara, vai estar todo mundo lá. Toda quebrada vai estar lá, entende? Toda quebrada vai estar lá. Aí você fala, Breno, e você dá aula da escola particular também. Aí eu levo a da quebrada na particular, cara. Que da E aí hora. é o mais louco da história, porque a particular ficou tão pirada com a cultura periférica que acabei levando até aula de grafite para dentro da escola particular, meu irmão. Que da Então, hora. o Celhão, né, grande grafiteiro, né, o Will, Aham. o Will não, o Celhão, o Will tinha teatro convidado, mas o Will tá em outro processo, Uhum. mas o Celhão, cara, né, e o Sal, o Celhão eu levei para lá. E aí o Celhão dá essa aula de grafite para os alunos, a gente dá sobre a história do hip hop para eles, entendeu? E é uma eletiva só sobre cultura, né? Multiartes, né, cara? Que da hora. E aí você tem esse diálogo pleno, cara, esse diálogo pleno. Enfim, muito bom, cara, Que da e hora. funciona, e funciona. E o mais legal que é um aprendizado pra gente também. Quando a gente sai da rua pra ir pra escola, pra falar de hip hop, eu fico imaginando o que o Brau, o Hugo, o DJ, o Benidi, o Bode e o Nino, eles tiveram que voltar a estudar. Porque quando você vai falar na escola, mais ou menos, você vai falar pra mim, ó, Caio, você vai aqui na escola. Eu vou ter que estudar. Opa, então o hip hop tá voltando a colocar os caras a estudar de novo, pra falar de dentro da escola. É uma tese que eu tenho. Se o hip hop tivesse desde o início nas salas de aula, não teria Fundação Casa.
desde o início, não teria Fundação Casa, nossos jovens estariam ali. Só você ver o caso de Diadema. Diadema é um bairro violento, colocou a casa do hip hop lá, a violência diminuiu. Olha por quê? Porque estão falando o que eles precisam ouvir, né? E aí, meu querido Breno, tem uma pergunta. Eles estamos encerrando. Toda vez que a gente começa a trocar ideia, você olha assim, rapaz do céu, já foi bastante tempo. E aí, o senhor é professor, muito leva, tem os dois extremos na sua mão, né? Tanto a elite como a periferia. E quando você fala de hip hop os dois, como é que a reação, a curiosidade deles, né? Porque uma muitas vezes nem sabe o que que é, e o outro vive e não sabe o que que é. Como que é pra você isso? Ó, isso é uma boa pergunta, cara. Eu tô com uma geração, assim, que é muito diferente. Então, assim, na periferia, os pais curtem rap. Uhum, Os pais são da nossa geração, assim. Então, quem tá agora nas escolas é a geração dos nossos filhos, assim, né, cara? uhum, Então, os pais curtem rap, os pais já curtiram o X4. E você tem uma geração que tá no funk, né? E aí eu dialogo, por exemplo, o Racionais, que tá no geral, né, cara? Eu dou aula sobre algumas letras deles, Facção Central também. E aí eu apresento outras coisas também dentro do meio deles, né? Para mostrando, trabalhando sobre a ideia de consciência. Então, assim, na periferia a música já é muito engajada, porque as músicas periféricas já estão lá. Os moleques já nasceram, já estavam lá, entendeu? E aí fica fácil o diálogo. Na classe média, cara, que é uma galera que tá em condomínio fechado, enfim, você tem campos diferentes. Então você tem uma galera que conhece bem o rap, conhece o underground, mas é da geração pra cá, entendeu? É quando o rap passou, atravessou a periferia, entrou nos condomínios, entrou em Pinheiros, entrou em Butantã, enfim. E aí você tem uma galerinha, e o rap vai ensinando também essa galerinha. Então, quando eu apresento e mostro a música, trabalho, canto na sala de aula, a galera vai mostrando também MCs que alguns conheço, alguns eu nem conheço, enfim. Então, você tem uma geração muito engajada, e isso é muito as redes sociais também, né? Então, as redes sociais têm uma dupla conotação, né? É dicotômica, né? Se por um lado ela aliena, por outro ela abre muitos acessos também de informação. Então, assim, numa perspectiva, é, eu vejo que ambas faltam história, né? Eles têm um conhecimento do que há hoje em cima das redes sociais, e as redes sociais deixam a coisa muito linear, né? Mas a recepção, muitas vezes, ela dá diferentes, porque a galera do condomínio, a galera que tem outro debate, aquele debate que você não vive a realidade, mas elas estão abertas ao debate, né? A galera da periferia, cara, é a vida deles. uhum. É a vida deles, entendeu? E aí é diferente se trabalhar quando aquilo é a sua vida. E aí o debate vai longe. Que da hora. É, é muito bom. E você vê, né, cara, a gente tem fronteiras invisíveis, assim, ó, entendeu? Às vezes você pode escutar a mesma música, o cara que do condomínio pode escutar a mesma música que você, mas a recepção, a forma de olhar é É diferente. diferente. Uhum, É que da diferente. hora, né? E já então falamos de música. O X4 está completando 30 anos de história daqui a pouco. E você mencionou que estão produzindo um novo CD. O que o Breno de hoje, com toda essa bagagem acadêmica, pedagógica e de vida, está despejando nas letras desse novo trabalho? E o que a periferia e os fãs de rap podem esperar desse retorno do X4? Cara, então, esse trabalho tá vindo muito diversificado, né? Tem coisas que a gente já é nosso mesmo, né? Uhum. Bem underground, bem sujo, né? Tem uma música Marcha Soldado que tem o peso, né? Do rap com rock, né? Você tem músicas, por exemplo, que Mavut Sinim desceu na terra com dois bonecos de madeira prontos para a guerra, ou seja, sobre as questões indígenas. Então, assim, ah, o conhecimento de história do Brasil, por exemplo, e da realidade social, obviamente, sociológica,
Isso vai estar incutido na letra. Ao mesmo tempo, o skate, né? Porque o Eggs ainda não para, né, cara? Não, O Eggs não para, né? O Eggs vai ter 80 anos, mas ele vai ter vai, né? de tiozinho de skate, de cadeira de roda e de skate. Exatamente. Então vai ter coisas como o cotidiano, né? A gente vai falar sobre skate, tem participação, né, da galera do reggae, né? E o CD tá bem diversificado, né? E logicamente trazendo coisas contemporâneas aí, cara, que a gente tem que vai estar assim, que vai pirar a cabeça. A ideia é um CD mais cosmo, cara, Uhum. mais misturado, né? E mais eclético, né? E desde o underground até uma mistura rap rock e o reggae. Da Então, hora. o Tom participou, o Tom também vai participar desse CD. O Tom, a gente está trocando uma ideia com o ex do Campeão Negro em Brasília, né? Vai tá, tem uma galera que está participando aí do rap, que vai vir uma música chamada Rap Monstro, que traz toda a história do rap, parte da história do rap nacional, né? Que vai ter uma participação especial, Segredo, hein? segredo, e logo, né? Não, não é segredo não, vambora. O Lakers está participando. Olha lá, ele caguetou. De vez ele ficar dar spoiler, deixar todo mundo na curiosidade. Aí, ó, tá vendo? Olha a honra do X4. O Lakers está participando. Então, assim, vai vir um negócio legal. Que da Vamos hora. ver o que vai dar. Tem músicas que a gente escuta, né, que faz chorar. E do X4 tem uma. Roda e rolamento. Ah, escuta isso daí, já é duas, do X4 e tem do África Brasil, que era da época do Turma do Gueto, que ele descia, e aí, malandra? E nós descia eu, minha mãe, descia toda a família ali, primo, a tia, e nós colocava essa música. E aí teve um dia que o Gaspar cantou veio dos África no Sesc, eles cantaram e comecei a chorar. Depois ele perguntou, louco, neguinho, você tá chorando assim? Tem músicas que marcam. E o roda e rolamento do X4, toda vez que canta, não tem como não lembrar. Então é um pedaço, acho que é um pedacinho da minha família que tá dentro do X4. E tem mais uma pergunta para finalizar, meu querido Breno, que eu não te mandei, porque isso é segredo, né? Senão não tem graça. Breno, para fechar nossa conversa com chave de ouro, o projeto Afroleitura acredita na emancipação pela palavra. Que mensagem você deixa para aquele jovem de Sorocaba que está começando a escrever as suas primeiras rimas, hoje no quarto, ou participando de uma batalha na praça, seja no slam, na batalha, no grafite, no break, no DJ, no MC, sonhando em transformar a sua realidade através da cultura. Cara, primeiramente, né, curta o que você faz, né? E engaje, leia, se informe, escreva e faça, refaça, faça e refaça. E não desista. Porque é isso, cara. No final de tudo, a gente é persistente, né? E Uhum. tem que persistir, entende? É resistir. Eu acho que a palavra é resistir para existir, entendeu? E aí, Eu acho que a da palavra é hora, né? essa. E aí o espaço é todo seu, fica à vontade aí, queria te agradecer por você ter aceitado. Pode ver, família, ele tá dentro do carro que ele foi levar o filho dele para jogar, entendeu? Então, queria te agradecer pela disponibilidade, o espaço é todo seu aí, Breno, essa amizade que a gente tem mais de 20 anos aí. Mais de 20 anos, cara. E eu agradeço, Caio, pelo esse convite. Foi maravilhoso, cara. E maravilhoso a gente trocar uma ideia, porque o cotidiano vai engolindo a É, gente mal parou para trocar uma ideia, não é verdade? foi só Então, marcando assim, ô Breno, eu que agradeço. que foi. É isso. Eu fico à vontade. E, Breno, só queria agradecer mais uma vez em nome do projeto Afroleitura, da Raíssa, da Lívia. Essas perguntas ainda foram tranquilinhas, tá? Porque a gente vai fazer um ao vivo, só que não vai ser comigo, vai ser com as duas. Aí você vai ver só o que é enrascada. Aqui tá tranquilinho ainda, mas daí no ao vivo, com as duas, vai ser legal. Elas já têm esse dom de oratória, que é até bonito de ver. Elas entrevistaram a filha do Mano Brown, a Domênica, e saiu uma entrevista Caraca, sensacional. Só isso, só, tá vendo? E a gente vai marcar um dia, tá? Eu vou te fazer vou te mandar um presente.
Se eu não conseguir te mandar pessoalmente, eu te mando lá no seu WhatsApp. Depois a gente marca um dia pra gente entregar para você nosso presentinho aí do chaveiro da Afroleitura para você guardar. Queria te agradecer mais uma vez. E pode contar com o projeto Afroleitura. Se precisar de duas palestrantes para falar de literatura infantil, pode escalar, tá? Beleza, olha, e obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade, hein, cara. Tamo junto. Esperamos. Ah, tem uma coisa que eu tenho que cobrar a vocês, que até hoje eu não ganhei minha camisa do X4. Até hoje, minha camisa do X4 nunca chegou. Hoje eu vou cobrar, porque eu tinha falado pro Eggs, eu tinha esquecido de quando eu vi o Eggs. Agora eu vou cobrar minha camisa do X4. Chama, tem que convidar o Eggs e o B, cara. Tá? Daí vocês vão ver só. Então, família, foi mais um Vamos Pod juntos. Afro número 10 com meu parceiro Breno A, integrante do X4 aqui de Sorocaba, doutorado. Ele é mestre, meu amigo de mais de 20 anos aí de corre. Fizemos muita atividade, muita semana do hip hop junto, muito debate junto. É um orgulho para mim, você é uma das minhas referências dentro da cultura hip hop de Sorocaba. E quando a gente tem essa referência, a gente tem que falar. Muitas pessoas falam, vai ser a referência, mas não falam. Então eu tô aqui para falar que você é minha referência. É muito orgulho para mim ter te entrevistado. Esperamos num próximo ser ao vivo, no olho, que vai ser mais legal ainda. Aí vai dar bastante risada. Então, família, foi aí mais um Pod Afro número 10 com Breno. Queria agradecer nossos patrocinadores, e Pizzaria Batataria Cristale, Fogaças Regina, Renatinha Domingo do Estúdio Build, Mundo do Chaveiro, Restaurante Nova Vida, Cave Design e meu parceiro DJ Cut Mendes, que fez para nós a introdução. Eu mandei para ele lá, vai ser o Curtis. Vê o que você pode fazer. Eu vou fazer a introdução para vocês do podcast, então. Então, obrigado, Breno. Satisfação total. Então, família, curte, comenta, compartilha, deixa seu like e tamo junto. Breno, depois eu vou te mandar um presente lá, firmeza? Nada. Valeu, Breno, obrigado. Tamo junto. Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro!